Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Agora eu vou fazer uma videoaula sobre a revisão para avaliação trimestral desse segundo trimestre. Aqui eu vou abordar os principais tópicos que podem vir a cair na prova trimestral e para deixar tudo fresco, né? E para deixarem vocês bem preparados para a prova de segunda-feira. Eu não sei que horas que vocês vão assistir essa videoaula, né? Vocês têm hoje e amanhã para assistir. Eu não recomendo vocês assistirem na segunda, não, porque na segunda vai ser o dia de prova e não vai adiantar muita coisa, né? Então, desculpa, se eu queria pedir desculpa por ter demorado para gravar, né? Eu tô muito ocupada ultimamente, aí eu não consegui gravar antes, mas eu tô gravando hoje no sábado de manhã, vou tentar disponibilizar isso para vocês o mais rápido possível. Então, vamos prosseguir. Então, a gente tem aqui eu conversei com uma aluna lá do primeiro ano, né, da sala de vocês. Ela me disse que a Ana disse que vai cair na prova funções, análise de gráfico e funções do primeiro grau, né? Que da lista 5 para baixo seria os conteúdos mais específicos que poderiam vir a cair na prova. Então, essas que são essas questões, né, esses conteúdos que a gente vai focar na videoaula de hoje. Tá? Então, a gente tem aqui funções, análise de gráfico, que também pode ser função do primeiro grau, né? Também pode ter gráficos da função do primeiro grau. Então, a gente vai começar aqui. Eu não acho que isso vai cair na prova de vocês, assim, com muita intensidade, mas é bom a gente revisar essa questão sobre o que é uma função. Aí eu trouxe um breve resuminho sobre o que é uma função. Então, vamos ler. Função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto representado pela variável x. Então, a gente tem aqui a variável x, que aqui a gente chama de domínio, e está relacionado a um único elemento de outro conjunto representado pela variável y. Então, representado por essa variável y, que é o contradomínio da função. Para cada valor de x, podemos determinar um valor de y. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa função aqui, tem o 2 e o x. Se você coloca 0 no lugar de x aqui, 2 vezes 0 vai ser 0. O y dessa função vai ser 0. Então, o correspondente dessa função, quando x é 0, o valor o y vale 0. Se eu coloco 1, então você tem aqui 2 vezes 1. Seu correspondente será 2. Se eu coloco 2 vezes 2, 4. Beleza, a mesma coisa para o 3, a mesma coisa para o 4. Então, lembra, domínio, esse é o contradomínio, já está colocado bonitinho aqui. E uma coisa que é bom revisar é que não pode, presta atenção, não pode ter elementos sobrando aqui. Ter, por exemplo, o número 5 aqui, e ele não está com a flechinha. Isso é errado, não é uma função. Então, para ser uma função, essas flechinhas que saem do domínio, todos os pontos precisam estar com a flechinha saindo. Tá vendo que todas as flechinhas estão saindo, não tem elemento sobrando, então é uma função de fato. E aqui, tá vendo que aqui sobrou elementos, no contradomínio não tem problema. Aqui, tá vendo que sobrou 7, sobrou 5, não tem problema. Contra domínio não tem problema, só tem problema se for um domínio. Também só pode sair uma única flechinha só de cada elemento. Não pode sair duas, por exemplo, ter outra flechinha aqui. Estaria errado também, certo? Vou apagar isso aqui. Agora que a gente revisou sobre o que é uma função, a gente vai prosseguir com o exercício. Então, eu selecionei um exercício. Esse exercício é da lista 4, eu acho. Não sei, alguma dessas listas aí. Eu peguei ela porque eu achei interessante, que ela é muito boa para a gente revisar o conteúdo. Ela diz o seguinte: seja a função R em R, de reais em reais, definida por
f de x menos 3 dividido por 5. Qual o elemento do domínio que tem... Então, se fala assim, domínio, já pode pensar no x dessa função. Esse aqui é o domínio, tá? Que tem menos 3, 4 como imagem. Aqui é a imagem, tá, gente? Ele cortou um pouco, mas aqui é a imagem. Quem é a imagem? A imagem é o f de x. Então, essa questão quer saber o f de x dessa função, que é a mesma coisa que dizer que é y, tá? Quer saber o y dessa função, a imagem y é a mesma coisa. Então, continuando. Você vai igualar essa função aqui a menos 3 quartos. Então, 2x menos 3 dividido por 5 é igual a menos 3 quartos. Aí você tem que encontrar o valor de x para você encontrar o domínio, que é isso que a questão quer. A gente vai fazer um MMC aqui, que é 20. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2x menos 3. E 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Fazendo uma breve multiplicação aqui para frente é matemática básica. Se aplica distributivo aqui. Aqui você já pode cortar. 4 vezes 2x, 8x, menos 4 vezes 3, 12. Menos 15. Passando o 12 para lá positivo. 12 menos 15. Vou pegar uma flechinha e levar lá para cima. Oito x, que vai ser menos 3. X é igual a menos 3 sobre 8. Aí eu trouxe outro exercício, isso aqui dessa vez é sobre gráficos de uma função, que eu acho que isso também pode vir a cair na prova e é um conteúdo muito importante. Que a gente tem um gráfico, ele é um gráfico genérico, ele não é um gráfico, eu não sei que função pertence a ele, é da função, não é do primeiro grau, nem do segundo, mas assim, é interessante para a gente fazer, né, para a gente estudar um pouco sobre funções, né, gráfico de funções. Então, vamos fazer a letra A. A letra A está pedindo o intervalo em que a função é crescente. Então, você vai olhar em que momentos esse gráfico, a função está crescendo ou está decrescendo, tá? E sempre olhando no eixo X e vai dizer aqui esses intervalos. Então, vamos dar uma analisada aqui. Tá vendo que daqui até aqui o gráfico está crescendo. Vamos fazer que ela é crescente daqui até aqui. Do menos 6 fechado, sempre olha no eixo X, tá? Menos 6 para X. Menos 1 para X também. Aqui é um ponto de inflexão. Um
Então, como por ser um ponto de inflexão, esse colchete vai ser aberto, tá? Uma coisa que eu queria dizer, como foi vez que a gente falar, que você tem que sempre olhar se a bolinha tá fechada, se ela tá aberta. Aqui ela tá aberta, não dá pra enxergar direito, mas tá aberta. Aqui ela tá aberta também, então sempre fica de olho. Se tiver aberta, o colchete tem que estar aberto. Tá, então mas não é só nesse... Deixa eu ver se tem mais outro ponto que é decrescente. Aqui ela tá decrescente, decrescente, constante, decrescente, crescente de novo. Então, do 7, você coloca o símbolo de união. Ó, colchete aberto, lá eu tava esquecendo. Colchete aberto. Porque é um ponto também de inflexão. O gráfico tá variando, né? Tá passando de decrescente, do nada vem puf, para crescente. 7 até 9 também, colchete aberto. Beleza? Vamos fazer a questão B agora. Questão B. Os intervalos que a função é decrescente, agora aqui é decrescente. Então, ela tá decrescendo daqui até aqui, menos um colchete aberto, até 3. Deixa eu ver o que mais. Do 3 com união. De 3 a 4. Para a união constante que também está decrescendo. Gente, eu queria fazer uma correção aqui. Que é nessa parte aqui do gráfico, não é? Vai até o 3. Tá vendo que continua decrescendo? Então tá errado. É do menos 1 até o 4. Colchete aberto. De menos 1 até o 4. Com colchete aberto. Aqui também tá aberto aqui. Beleza? Com a união, aqui é constante. E vai daqui até aqui. Decrescendo também um colchete aberto, né? De 6 a 7. No colchete aberto. Aí aqui fala os intervalos em que a função é constante. O gabarito que a Ana mandou para mim, aqui ela fala que não tem. Mas tem sim. Aqui, ó, a função constante. Ela não decresce e nem cresce, ela se mantém. Aí tá vendo que ela vai do menos 4 até o 6. Menos 4 não, do 4 positivo, né, meu bem? 4 positivo até o 6. Eu mandei mensagem pra ela, mas ela não me respondeu. Letra D. Os pontos de inflexão. Pontos de inflexão. No gabarito que ela me mandou, eu pude concluir que os pontos de inflexão, vou até apagar aqui para deixar mais limpinho, são esses aqui, ó. Onde o x é menos 1. Depois querendo pra cá, pra cá, pra cá. E aqui. Também é um ponto de inflexão. Quando x é igual a menos 1. E x quando é igual a 7. 7 positivo. Beleza, vamos continuar. Aí, eu escolhi essa questão aqui, ela é da lista 5, tá?
ela diz o seguinte: dada a função g a seguir, determine o domínio dessa função. Quando se fala de domínio, você vai olhar para o eixo x, tá? Sempre. Então, perceba que é do menos 4 aberto. E ela vai... Aí, como tá de colchete, bolinha aberta, o colchete vai estar aberto. De menos 4. E vai indo, infinitamente. Porque esse gráfico aqui não mostra se acabou por aqui ou não. Então, vai ter infinito positivo. Colchete aberto também. B. O conjunto imagem dessa função. Então, lembrando que quando fala de domínio, tá falando do eixo x. E quando fala do conjunto imagem, você tem que olhar para o eixo y. Você vê que esse aqui tá... Meu Deus do céu, deixa eu escrever aqui, hein? Esse aqui é um y, tá, gente? Esse aqui é um x, parece não, mas é. Então, você olha pro eixo y aqui, ó, o eixo y, eixo das ordenadas. Aí, conjunto imagem. Tá vendo que esse aqui tá fazendo imagem aqui. Mas, aí você fala assim, tá aberto. Não, sabe por quê? Porque tá fechado. Porque esse aqui termina infinitamente. Então, não para ali no menos 3. Esse gráfico ele vai terminar lá embaixo infinitamente. Então, a gente não sabe quando ele termina. Então... colchete aberto aqui vai ser menos infinito negativo, porque está na parte inferior do gráfico, parte inferior do eixo y, negativo, infinito negativo, e ele vai até o momento onde ele para. Pum, parou aqui. Tá vendo? Que aqui tá fechado. Aí você fala assim, por que não parou no 4? Não, porque ele não continuou aqui. Tá vendo que tem um vácuo aqui? Aqui meio que tem um vácuo. Então, vai até o 3, mas você não pode esquecer que também está unido com o elemento 4. Certo? Vamos para cima. Vou dar uma apagada nisso aqui para dar uma descongestionada nessa imagem. Vamos lá. Aí a questão C pede f de menos 2. Então, aqui é o domínio. Mesma coisa que dizer... Olha, tem que olhar para o eixo x, tá? Quando esse x vale menos 2, o y vale quanto? Então, vamos olhar aqui. Aqui está aberto, mas, olhando aqui em cima, está fechado. Deixa eu ver se é isso mesmo, isso. F de menos 2 seu correspondente é 4. Menos 2 é 4. Letra D. F de 2. Tem que olhar aqui. 2 no eixo X. E qual é o seu correspondente no eixo Y? É o 1? Não, porque está aberto. Aqui está uma bolinha aberta e isso impede que o 1 seja incluído. Mas, continuando aqui, perceba que é o elemento 3, porque aqui a bolinha está fechadinha. Quer dizer que o 3 está incluído. Isso mesmo. F de 2 é igual a 3. F de 0. Quando x vale 0, o y vale quanto? Olha, aqui está o 0. O y vale 1. Que aqui tá 0 para x e 1 para y. F de 0 é igual a 1. Deixa eu colocar ali. F de 0 igual a 1. F, as raízes da função. Quando fala de raízes,
é os valores no eixo x, em que y, em que y é igual a 0. Ou seja, quando o gráfico, a reta, ou sei lá o que, cruza o eixo x. Então, é nesses valores aqui, quando é 5 para x e 0 para y. Certo? Nesse gráfico aqui, as raízes dessa função é menos 3, menos 1 e 5. Então, você coloca aí x é igual a menos 3, e x é igual a menos 1, e x é igual a 5. Belezinha? Vou dar sequência aqui. Terminando lá sobre funções, o assunto sobre funções no geralzão, agora a gente vai especificar sobre a função do primeiro grau. Aí eu selecionei algumas informações que são super importantes você saber, para você mandar bem na prova, que é você saber que a lei da função do primeiro grau, eu esqueci de colocar aqui, primeiro grau, pode ser chamado primeiro grau, função afim, sempre aparecem uns nomes diferentes, mas não estranho. Função afim ou função linear é a mesma coisa, tá, gente? Aí, então aqui a gente tem um elemento importante. A gente representa normalmente pela letra A e pela letra B. Aqui a gente chama de coeficiente angular, tá? Eu coloquei aqui. O A é o coeficiente angular, mas ele pode ser representado pela letra B, por exemplo. Pode ser letra C, pode ser qualquer letra. Mas o essencial de você saber é que o coeficiente angular, ele é responsável por determinar a declividade da reta, ou seja, determinar se a reta vai ser crescente ou decrescente. E também, esse é o termo que acompanha a variável x. Essa é a variável. Normalmente também aparece representado pela letra x. Nossa, ficou lindo isso aqui, hein? Então, a coeficiente linear, angular, quer dizer, eu sempre confundo, gente, olha, os nomes. Coeficiente angular, pelo amor de Deus. Não vai vir nenhuma questão te perguntando, mas é interessante você saber isso, sabe? Só por você saber os nomes mesmo. Esse é o coeficiente angular, ele acompanha o x. Esse aqui é o coeficiente linear, que é a parte fixa da função, tá? Ele é o fixo. Então, eu coloquei aqui o gráfico da função afim, ou do primeiro grau, é sempre a reta. Uma reta, tá, gente? Então, a gente tem lá um gráfico do eixo y, o eixo x. O gráfico sempre vai ser uma reta, ou assim, tá? Porque nunca vai ser desse jeito aqui. Porque isso aqui, uma parábola, por exemplo, é a do segundo grau. Então, tem que saber... é importante você ter noção de que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Tá? Isso é essencial. Ficou bonitinho o meu gráfico aqui? Não ficou nada. Vou fazer de novo. É sempre uma reta. Então, você tem o eixo y, o eixo x. Pode ser crescente, pode ser decrescente essa reta, você tem que olhar o coeficiente angular. Então, a gente tem aqui o coeficiente angular, determina a declividade da reta, isso eu já comentei com vocês. Sendo B, o coeficiente linear, é o ponto que intersecta o eixo y. Isso também é muito importante, tá, gente? Aqui não deu pra ver muito bem. Ah, dá sim, tá? Aqui, tá vendo? Esse valor que tá cruzando o eixo y é o coeficiente angular, é o B, entre aspas, né? É o B, o valor de B, entre aspas, é o valor fixo dessa lei da função, tá?
esse é o valor de B, o coeficiente linear. E aqui é a raiz da função. Então, esses são os dois pontos mais importantes da função primeiro grau, que é o ponto em que intersecta o eixo y e o ponto que intersecta o eixo x. Tá? Prosseguindo. Eu trouxe aqui um gráfico de uma função afim para a gente analisar, de uma questão 11. Não é a questão que a gente fazer, é só para a gente analisar o gráfico mesmo. Depois a gente vai fazer essa questão, que a gente vai estudar um pouco mais sobre esse estudo do sinal. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem um gráfico aqui, que ele, nesse caso aqui, ele é crescente. Tá vendo que ele sai de uma posição que ele está de negativo e vai para positivo, né? A parte positiva. Então, ele tem aqui esse ponto que é importante, que a gente chama raiz da função. Raiz ou zero, tá? Aqui a gente tem o ponto que intersecta o eixo y, que é o coeficiente linear. Que é o coeficiente linear. Então, esses são os elementos essenciais. Nesse caso aqui, a função ela é crescente. Beleza? Vamos continuar. Aí, nesse caso, eu trouxe um exemplo de uma função que é decrescente. Então, ela também tem os pontos importantes, né? Coeficiente linear. E aqui a gente tem a raiz. Lembrando, coloque raiz dessa função, que é 0 para y e 4 para x. Sempre quando fala de raiz, essa função vale 0, tá? O y dela vale 0. Por isso que quando a gente tem um cálculo lá, encontre a raiz de tal função. Você tem lá, por exemplo, f de x é igual a 2x mais 4. Aí quando fala assim, encontre a raiz, você tem que igualar isso aqui a 0 para você descobrir a raiz dessa função. Aí você fazendo isso aqui, você descobre que x vale 2. Então essa é a raiz dela, por conta disso, entendeu, gente? E enfatizando aqui que é uma função decrescente. Eu vou ver se eu consigo abrir o GeoGebra para a gente conversar mais um pouco sobre essa questão de ser crescente ou decrescente, tá bom? Então, gente, eu abri o GeoGebra, aí coloquei uma função qualquer aqui, uma função afim, ou do primeiro grau, como vocês preferirem chamar. Aí coloquei aqui, aí perceba, ela aqui, o coeficiente angular, o elemento que acompanha o x está positivo, nesse caso é o 2, e perceba que essa função é uma função crescente, tá vendo? É verdinho aqui, ela é crescente, ela sai e realmente passa aquela ideia de crescimento, tá? Outra coisa, tá vendo o coeficiente linear, ou P da função, como vocês preferirem chamar, o 4, o termo que está isolado, independente. Olha ele aqui, cruza certinho o eixo y. E o menos 2, que é a raiz dessa função, que é quando o y vale 0, igualando essa função a 0, e sempre de x a 0, você encontra menos 2. Você descobre que a raiz dele é menos 2, e ele tá aqui, ó, tá vendo? Provando para vocês que de fato é assim. Agora, vou colocar esse 2 negativo. Vamos ver o que acontece quando eu coloco ele negativo. Vamos ver se muda alguma coisa. Aí foi. Continua o 4. Perceba que o 4 continua no mesmo lugar, tá? Continua no eixo y.
Tá vendo? Ele tá passando certinho no 4 e aproximando aqui. Deixa eu fazer mais pra cá. Tá cruzando, nesse caso, por ser negativo. Quando você iguala essa função a zero, você descobre que o x é 2 positivo. Aí, nesse caso, a raiz muda. Aí, a raiz passou a ser 2. E aqui a função é uma função decrescente. Beleza? Deu para entender aí, gente? Gente, eu vou parar a gravação.